Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que está acompanhando esta aula de Geografia para a primeira série do ensino médio. É fundamental que você tenha caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que estarão sendo apresentados nessa nossa aula de hoje. E agora a gente vai conhecer os objetivos propostos na nossa aula, identificar as diversas técnicas de sensoriamento remoto e sua aplicabilidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre sensoriamento remoto e mais ainda, nós vamos tratar de que maneira nós podemos aplicar todas as informações que são obtidas por meio dos satélites, das imagens fotográficas, como que elas são obtidas e como que a gente tem uma aplicabilidade prática disso. Para isso, é fundamental a gente rever alguns conceitos. E essa revisão de conceitos eu trago aqui para você em forma de perguntas, ó. Qual é a relação entre imagens aéreas e a cartografia? Existe alguma relação entre mapas, a cartografia, que é a ciência responsável por representar graficamente a superfície terrestre, e as imagens aéreas? E ainda, o que é sensoriamento remoto? O que significa sensoriar remotamente? Será que tem a ver com obter informações, obter imagens de forma distante? São esses conceitos que você tem que buscar na sua memória para que a gente possa compreender um pouco daquilo que estará sendo tratado na nossa aula de hoje. E aí eu já trago para você, conforme você pode observar na tela, que sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas que obtém informações da superfície terrestre sem que haja o contato físico com ela. Então, quando estamos tratando de sensoriamento remoto, nós estamos monitorando, estamos observando a superfície do nosso planeta de forma remota. A imagem que você vê do lado direito da sua tela é de um drone, uma ferramenta muito utilizada e que se difundiu ao longo do tempo e se popularizou para a obtenção de imagens a custos relativamente baixos. Mas, além dos drones, nós temos uma série de outros equipamentos que podem ser utilizados para a obtenção dessas imagens aéreas, como, por exemplo, balões, satélites e aviões, a exemplo do que a imagem que está aparecendo na sua tela agora representa. Olhando do lado esquerdo da sua tela, você vai ver alguns equipamentos ali que são utilizados para a obtenção dessas imagens aéreas. E outra informação importante: quando o sensoriamento remoto opera a partir das imagens fotográficas da superfície terrestre, dá-se o nome de aerofotogrametria. Então, quando nós estamos realizando imagens da superfície terrestre por meio fotográfico, nós estamos falando da aerofotogrametria. Continuando aqui, ó, que possui uma vantagem de ser tecnicamente mais simples e relativamente mais precisa em função da proximidade das fotografias aplicadas. Então, as máquinas fotográficas, os equipamentos de obtenção de imagens, conseguem obter imagens com uma riqueza de detalhes bastante grandes. E agora que a gente já tem essa noção sobre o sensoriamento remoto e sobre a aerofotogrametria, nosso quiz na tela para você, ó. Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas que obtém informações da superfície terrestre, havendo sempre o contato físico com ela. E aí você vai me dizer, essa questão, essa afirmativa, ela é falsa ou ela é verdadeira? O que você acha? Vai lá!
Muito bem, o que você acha? Falsa ou verdadeira? Olha lá na tela a resposta para você, ela é falsa. Porque o sensoriamento remoto ele ocorre sem que haja necessidade do contato físico com a superfície do nosso planeta. E quando a gente vai falar de sensoriamento remoto, a gente não pode deixar de falar dos drones. Para isso eu trago para você aqui, ó, que a utilização dos drones vem se popularizando, pois apresentam um custo menor que a utilização de aviões em pequenas e médias áreas. Para a aerofotogrametria com aviões, o custo é bastante alto devido à estrutura envolvida. Quando a gente fala na utilização dos drones para a obtenção dessas imagens, o custo deles é bastante baixo quando comparado à estrutura necessária para realizar um sobrevoo com um avião. A gente pode começar a fazer alguns cálculos bastante simples. Quando a gente fala na aquisição de um drone, talvez um drone custe R$2.000, R$3.000 ou até R$5.000 um drone possa vir a custar. Um avião, dependendo do porte do avião, não custará menos de R$500, R$600.000, dependendo do porte do tipo do avião. Além disso, para que um drone seja operado, você precisa de um radiocontrole para realizar o sobrevoo da superfície e aí você vai coletando as imagens e vai operando. Quando você está utilizando um avião, você precisa de um piloto devidamente credenciado, você tem que utilizar um aeroporto, você precisa de uma autorização dos órgãos competentes para realizar o sobrevoo dessas áreas. E isso tudo são custos operacionais que fazem com que o sobrevoo com um avião torne-se muito mais caro do que o sobrevoo realizado com drones. E é por isso que os drones vêm se popularizando, pois conseguem obter uma grande quantidade de imagens com uma riqueza de detalhes muito grandes, a um custo muito menor e a uma estrutura muito menor. Pois, por exemplo, se vamos realizar o mapeamento de uma área distante de um aeroporto, nós podemos simplesmente com um drone nos deslocamos até a área que queremos monitorar, queremos obter as imagens e operamos esse drone daquela área. Agora, se isso é feito com um avião, tem que se partir de um aeroporto, se dirigir até a localidade que se deseja monitorar para a partir de então realizar a obtenção das imagens e o posterior retorno ao aeroporto. Tudo isso são custos, pois envolvem horas de voo, envolve o combustível utilizado no avião e tudo isso encarece as imagens que estão sendo produzidas. Então, por isso que a gente percebe que os drones se popularizaram. E olha aqui, ó. Aqui nós temos o exemplo da estrutura necessária para um avião realizar o sensoriamento remoto ou aerofotogrametria. Nós temos aqui, ó, a quantidade de equipamentos que tem que estar a bordo deste avião e aqui a câmera fotográfica, o tamanho dessa câmera fotográfica para a obtenção dessas imagens. Então, a lente dessa câmera fotográfica, que no seu celular ou nos aparelhos modernos que nós temos domésticos, são bastante pequenas. Nesse caso aqui são lentes bastante grandes, com capacidade de obtenção de muitos detalhes. E além dessas lentes, de toda essa estrutura que a máquina fotográfica tem que ter, ainda nós temos uma grande quantidade de equipamentos para o processamento, nós temos que ter um piloto, um copiloto e alguém para operar todo esse equipamento, para realizar a operação e a coleta dessas imagens, o que resulta em custo muito mais alto do que quando comparado com os drones. Já ao falarmos do sensoriamento remoto, da aerofotogrametria, nós não podemos também deixar de falar dos satélites, que possibilitam também a obtenção de imagens, sejam fotográficas ou por meio de sensores, e essas imagens também apresentam uma grande quantidade de detalhes. Como que a gente consegue perceber isso? Quando nós utilizamos nos nossos computadores ou nos nossos dispositivos móveis aplicativos que mostram imagens da superfície terrestre, nós vamos constatar que essas imagens foram obtidas, na sua grande maioria, por meio dos satélites. E aqui nós temos o exemplo, ó. Olhando do lado direito da sua tela, você vai ver um satélite realizando um conjunto de imagens, ó, que é a cobertura fotográfica desta área aqui. Então ele consegue cobrir uma área extremamente grande em uma grande quantidade de tempo. Se você observar ali, eles não são tripulados, eles são autônomos e eles não necessitam de combustíveis fósseis. Mas qual é o combustível que faz com que o satélite funcione? É a luz solar.
Os satélites dispõem de placas solares, onde essas placas solares vão transformar a energia solar em energia elétrica para garantir o funcionamento dos sistemas, que é exatamente essas informações que você está vendo aqui na tela, que com os avanços tecnológicos, o sensoriamento remoto conta com novas ferramentas, que possibilita a melhor coleta de imagens e o respectivo tratamento das mesmas. E essa outra tela aqui trata justamente desse custo e dessa forma de obtenção, onde ele não necessita de combustíveis fósseis e a altitude permita que sejam obtidas imagens de grandes extensões da superfície terrestre a um custo relativamente baixo. Claro que o custo de produção de um satélite, do envio desse satélite até a órbita do nosso planeta, tem um custo bastante alto. Mas a partir do momento que ele está em operação, ele vai ficar constantemente em operação, orbitando o nosso planeta e realizando a coleta dessas imagens. E isso de forma constante, sem que haja necessidade de reabastecer, pois as placas fotovoltaicas vão transformar a luz do sol em energia elétrica. E nós não temos a necessidade de ter um tripulante dentro desse equipamento realizando a operação. Hoje os computadores conseguem realizar essa tarefa de forma bastante eficiente. E aqui, eu trago para você uma informação bem importante. Sensoriamento remoto não usa apenas máquinas fotográficas. Por isso a denominação sensoriamento, pois além dos equipamentos fotográficos, nós temos uma série de sensores. E como que esses sensores funcionam? Eles captam a forma com qual a radiação, ou a radiação emitida pelo Sol, ou emitida pelos próprios sensores, de que forma essa radiação ela vai chegar na superfície terrestre e de que forma ela vai ser refletida da superfície terrestre. E esse processamento da radiação que chega e que é refletida faz com que o sensor tenha percepções diferentes. Quando a gente pode pensar no seguinte exemplo: quando a luz do Sol incide sobre uma superfície branca, ela vai atingir essa superfície e ela vai ser refletida em grande quantidade. Se você olhar para uma parede branca que está no Sol, você vai perceber o quanto ela vai arder os seus olhos, vai incomodar, porque a radiação emitida pelo Sol, ao incidir sobre essa parede e ser refletida, uma grande parte dessa radiação vai ser refletida. Agora, se você olhar para uma parede escura e você observar a forma com que a radiação do Sol incide sobre essa superfície escura e é refletida, você vai perceber que a superfície escura ela vai reter muito mais calor, ela vai reter muito mais energia. Então a forma com que a radiação vai ser refletida, ela ocorre de forma diferente. Tanto é que superfícies claras, elas refletem mais radiação do Sol e elas retêm menos calor quando comparadas com superfícies escuras. E são esses estudos, esse entendimento da forma com que a radiação atinge a superfície terrestre e de que forma ela é refletida, que resulta na produção das imagens com os sensores. E aí nós vamos ter computadores que fazem a análise de todos esses dados e vão resultar nas imagens produzidas por meio dos sensores. Uma das vantagens da utilização dos sensores é que as nuvens, que muitas vezes estão na atmosfera, elas conseguem ser eliminadas, diferente de quando nós fazemos as fotos, aonde nós temos que realizar técnicas para a remoção das nuvens. Agora que a gente já falou um pouquinho do sensoriamento remoto, falamos da utilização de câmeras, dos diferentes sensores utilizados, vamos para o nosso quiz. Qual é a vantagem do uso de drones em relação a aviões na obtenção das imagens aéreas? Letra A, custos. Letra B, entraves legais. Ou letra C, qualidade das imagens? Vai lá!
Muito bem, qual a alternativa? A, B ou C? Olha lá na tela a resposta para você. Letra A são os custos. A vantagem da utilização dos drones são os custos muito mais baixos quando comparados a outras técnicas de obtenção de imagens aéreas. Nós vamos perceber também que existe o SIG, Sistema de Informações Geográficas. E esse sistema de informações geográficas ele está diretamente ligado à obtenção das imagens aéreas, seja por meio de fotografias ou por meio dos sensores, pois está associado principalmente ao processamento dessas informações. Observe na tela que é uma base de dados geográficos, sendo um conjunto de informações processadas a partir das imagens aéreas obtidas pelo sensoriamento remoto. O que significa isso? Quando a gente realiza as imagens aéreas, nós coletamos uma grande quantidade de informações, como por exemplo, prédios, rios, montanhas, pontes, rodovias, ferrovias, enfim, todas essas informações elas são obtidas por meio das imagens aéreas. Mas aí o que fazer com todas essas informações? Elas têm que ser processadas. Então há necessidade de se fazer o georreferenciamento, de se indicar, de processar o que é o que naquela imagem. E é a partir desse processamento é que vai surgir esse sistema chamado de SIG, Sistema de Informações Geográficas. E aqui nós temos um exemplo que mostra para você dois mapas do Brasil. Um deles apresentando a densidade demográfica. Então, apresentando para você quais são as áreas do nosso país que concentram um maior número de pessoas e quais as áreas do nosso país que concentram um menor número de pessoas. E observe na legenda deste mapa que quanto mais escura for a cor, maior é a concentração populacional que nós temos aqui. E aí, ao observar este mapa da densidade demográfica do Brasil, observe que a faixa litorânea do Brasil encontra as maiores concentrações populacionais e quando chegamos no sudeste, nós percebemos aqui o estado de São Paulo, vamos perceber Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentando as maiores densidades demográficas. Já quando olhamos para o interior do nosso país, quando observamos aqui a região norte, por exemplo, nós vamos observar áreas com uma densidade demográfica extremamente baixa, que são as cores mais claras, e os tons de amarelos com uma densidade um pouco maior do que as áreas claras, porém, essas áreas apresentando uma quantidade de pessoas muito menor do que a porção litorânea do Brasil. E quais os fatores que resultam nessas diferenças populacionais entre a porção litorânea e o interior do nosso país? Primeiramente, o processo de colonização, pois a ocupação do território se deu por meio da chegada dos colonizadores pelo Oceano Atlântico e estabelecendo-se no litoral. Nós vamos perceber que consequência disso é que as principais cidades e a maior parte das capitais encontram-se na região litorânea ou próximos ao litoral. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, com uma distância de aproximadamente 120 km do litoral. Nós temos São Paulo, com aproximadamente 150 km do litoral. Nós temos Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, estando no litoral, e assim sucessivamente. Observa-se isso em função do processo de colonização. Já as áreas do interior do nosso país, elas não estão tão ocupadas. Se a gente observar a região norte do país, ela não encontra-se tão povoada em função da existência da floresta amazônica. E essas informações todas, como que elas podem ser obtidas? Por meio dessas imagens e pelo processamento delas. Olha a imagem da direita, ó. A imagem da direita mostra para você as formações vegetais do território brasileiro. Então nós vamos perceber que na região norte, onde nós temos o domínio amazônico, coincide com uma área que apresenta uma baixa densidade demográfica, em função da presença da floresta amazônica. E que a porção litorânea do nosso país aqui, nós vamos perceber que estas formações vegetais, elas foram destruídas ao longo do tempo em função do processo de ocupação e da concentração populacional. Perceba que todas essas informações foram possíveis de serem obtidas a partir do processamento das imagens aéreas. Agora que a gente já falou sobre tudo isso, vamos para o nosso terceiro quiz. Indique a alternativa incorreta, ó. É a alternativa errada que você vai indicar, ó.
Apenas as máquinas fotográficas são utilizadas no sensoriamento remoto. Letra B. Satélites conseguem cobrir grandes áreas e produzir imagens a custos relativamente baixos. Ou letra C. SIG é uma base de dados geográficos. O que você acha? A, B ou C? Vai lá! Muito bem, A, B ou C? Na tela a resposta para você, ó, letra A. Apenas as máquinas fotográficas são utilizadas no sensoriamento remoto. Isto porque você deveria indicar a alternativa incorreta, a alternativa errada. Então a letra A corresponde à alternativa errada, que deveria ser indicado por você. E aí a importância da leitura com bastante calma e atenção nos enunciados das questões, dos problemas que forem aparecendo para você. Leia sempre com calma, reflita sobre as questões para que você possa ter êxito na resolução da questão. Agora a gente vai fazer uma revisão do que nós trabalhamos na nossa aula de hoje, que foi a caracterização das técnicas de sensoriamento remoto e sua aplicabilidade. Então nós falamos de como se obtém as imagens aéreas e do processamento do Sistema de Informações Geográficas, do SIG, de como que a gente vai processar todas as informações obtidas a partir das imagens aéreas. Agradeço muito a você que acompanhou a nossa aula de hoje, até a próxima e um forte abraço!